Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 9 de setembro, o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 6, versículos 27 ao 38, que diz assim: Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus mais uma vez nos transmite hoje uma mensagem, um ensinamento profundo, essencial para a nossa vida de fé, para a nossa vida de seguimento a Ele mesmo. Nós, enquanto filhos de Deus, enquanto cristãos, devemos acolher a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo com todas as suas exigências. O caminho do seguimento a Jesus Cristo é exigente, de fato. É exigente, de fato. E só que o fato de ser exigente não significa que seja impossível, pelo contrário. Até porque as exigências do reino de Deus, as exigências da palavra de Deus, as exigências da fé, as exigências que o Senhor faz para nós o seguirmos, Ele mesmo nos dá a graça, Ele mesmo nos dá a graça de assumirmos e de vivermos, de vivenciarmos aquilo que Ele nos pede. É muito interessante quando nós compreendemos isso na nossa vida de fé. Às vezes nós só olhamos para as exigências de Jesus, as exigências que Jesus fez aos seus discípulos e hoje a nós. Às vezes os nossos olhares estão voltados pura e simplesmente para as exigências. E enquanto exigências, nós como que vamos sentindo o peso das exigências. No entanto, nós não compreendemos muitas vezes que aquilo que Deus pede de nós, Ele nos dá. Ou seja, aquilo que Ele exige de nós, Ele nos dá graça de assumirmos e de conseguirmos viver. O Senhor sempre nos ajuda. O Senhor é bondoso. O Senhor é bondoso. Ele nos dá graça para vivermos as suas exigências. O que Ele quer de nós é uma aceitação, é adesão. Adesão a Ele, a sua palavra. Inclusive, fé não significa isso?
Fé, como nos ensina o Catecismo da Igreja, é a adesão, é aderir à palavra de Jesus, é aderir à própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquilo que Ele pede, aquilo que Ele exige de nós, Ele nos dá a graça de viver. E é assim que devemos olhar para esse Evangelho de hoje. Quando Jesus, Ele diz, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Humanamente, nós pensamos, isso é impossível. Isso é demais. Quem pode viver um negócio desse? Amar os inimigos? Como eu posso amar os inimigos? O Senhor dá aquilo que Ele pede de nós. E é por isso que temos que estar abertos à graça de Deus. É por isso que temos que ter uma vida de oração, uma vida segundo o Espírito, uma vida espiritual, para conseguirmos viver aquilo que a palavra de Deus exige de nós, aquilo que a palavra de Deus nos pede. Então o Evangelho de hoje ele fala sobre amar, mas não amar somente aqueles que nos amam, porque Jesus está dizendo que até os pagãos fazem isso. Até os pagãos fazem isso. Então, Jesus também vai dizer que nós temos que abençoar aqueles que nos odeiam, temos que abençoar aqueles que nos caluniam. Veja, a vida do cristão é uma graça de Deus. A vida do cristão é uma vida sobrenatural, é uma vida espiritual. Por isso devemos viver segundo o Espírito, para conseguirmos viver tudo isso que Jesus está pedindo de nós, para conseguirmos amar os inimigos, para conseguirmos amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos caluniam, aqueles que tramam mal contra nós, para conseguirmos perdoar aos nossos ofensores. Aquilo que humanamente se torna impossível, a vida espiritual torna possível. Porque é por meio da vida espiritual, quando nós a assumimos, é que Deus vai poder agir em nós e nos conceder a graça para vivermos aquilo que Ele nos pede. Então, amai os vossos inimigos, fazei o bem. Jesus vai falar ainda, emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Quantas vezes nós somos gananciosos e até mesmo aquilo que nós queremos emprestar aos outros, quando nos pede, nós queremos já algo em troca. Cobramos juros, queremos algo a mais. Queremos que a pessoa devolva não somente aquilo que nós emprestamos, mas algo a mais. Somos gananciosos, somos muitas vezes interesseiros. Interessante que Jesus aqui no Evangelho vai dizer também que Deus, Ele é bondoso também para com os ingratos e os maus. Deus nos pede aquilo que Ele faz. Deus, Ele nos pede para amarmos os inimigos e Ele ama. Deus pede para nós amarmos as pessoas, mas Ele ama. Ele ama. Ele faz isso. Deus ama a todos, sem distinção. Deus nos ama, meu povo, não é porque nós somos bonzinhos. Não. A palavra, Jesus está dizendo aqui no Evangelho, Deus também é bom para os maus. Deus também é bom para os maus. E o grande convite, sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso, não julgueis. Quantas vezes nós temos a tendência de julgar as pessoas? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Então, Jesus termina o Evangelho dizendo: uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medide os outros, vós também sereis medidos. Então tenhamos muito cuidado com a medida que nós usamos para com as outras pessoas. Que medida é essa? Nós podemos julgar as pessoas, muitas vezes, condenar. Jesus está dizendo, se nós usarmos a medida da condenação, a medida do julgamento, nós também seremos julgados e condenados. E é por isso que Jesus nos convida, sede misericordiosos.
E aquela regra de ouro que Jesus diz, né? O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Que essa seja a nossa preocupação no nosso dia a dia. Pensarmos o que os outros esperam, ou melhor, o que eu espero receber dos outros. Que bem eu espero dos outros. Que bem eu espero dos outros. Então eu devo preocupar. Se eu espero isso dos outros, por que eu também não ofereço aos outros? Pense nisso. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.